Vem comigo acompanhar enquanto tempo eu faço um balão. Não quer? Vai sim! E a gente vai fazer esse lindo balão com um isopor dentro no lugar do glitter. Vamos lá. Lembrando que a gente vai contar o tempo que a gente tá gravando. Eu comecei a gravar às 12h40. Vamos lá. Eu vou começar a esticar o bubble. Esse é o bubble de 18 polegadas. Eu vou inflar ele aqui no inflador e reservar ele aqui do lado. Eu vou começar fazendo a nossa base. Vou começar fazendo a parte de baixo. Aqui eu dei 6 bombadas, tá? Como eu sempre falo, tá, gente? Vocês não precisam ter se prendendo a polegadas. Desde que os 4 balões ficam tudo do mesmo tamanho. Se você quiser ter um padrão de tamanho, é interessante sim. Você dá as bombadas, que eu sempre falo nos vídeos, e depois mede no medidor para saber mais ou menos quanto é que fica. Ó, aqui eu preciso totalmente que fique no mesmo tamanho. Eu dei em torno de 6 bombadas. Porque tudo depende da bombinha que você tem. Se for profissional, você só vai dar 3. E se for essa daqui, você vai ter que dar 6. Essa é a parte de cima, ela fica em torno de 1,5 bombada a 2 bombadas. Porque bombada e meia, dou 2 bombadas e dou uma secadinha. Mas daí, se não me engano, foi 2 bombadas. E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu tô enchendo esse balão a 9 polegadas, porque eu não tinha de 5. E olha a diferença quando você enche de forma correta e quando você não enche. Essa tá mais redonda. Essa aqui não tá. Significa que eu não enchi correto. Você vai colocar a bombinha lá no bumbum do balão e dar as bombadas. Assim ele não fica com excesso de látex e você fica com o balão redondinho. Assim ele fica muito mais redondinho e profissional. Agora você vai juntar os 2 balões, as 2 bases, colocar uma em cima da outra, pega o gargalo, gira no balão, pega outro gargalo, gira no balão e ele vai ficar dessa forma. Agora a gente vai fazer a bolinha que faz aquele peso do balão. E agora a gente vai colocar aquele famoso pezinho do balão. Ele é feito com balão de água, então eu coloco um balão dentro do outro para caso estoure ou esteja furado. Depois você vai encaixar esse balãozinho ali na base por baixo, gira o gargalo e dá um nó para não correr o risco dele soltar. E tá pronta a nossa base. Agora a gente vai fazer o nosso bubble, que já está esticado e inflado. Eu vou colocar ali dentro um pumpzinho de cola, só um é o suficiente. Depois que você fizer esse pump, você vai espalhar essa cola dentro do bubble. Lembrando de que você vai colocar um glitter ou até mesmo o isoporzinho que a gente vai colocar nesse vídeo. Então você precisa espalhar bem, que caso fique algum pedaço sem o glitter, vai dar para aparecer, tá certo? Então aí depois que eu espalhei tudo, eu vou agora colocar o isopor dentro do balão. Com a ajuda de um funil, sempre o funil vai estar ajudando você com qualquer coisa que eu vou colocar dentro do balão, tá? Como glitter ou esse isopor. Deixa ele inflado para que ele seja depositado no fundo do balão quando você for colocar. Outra dica, tá, gente? Cuidado, porque se o balão soprar, o isopor vai cair tudo pra fora. E ele parece que é pior do que o glitter pra varrer. E aí, com a ajuda de um palitinho, eu vou colocando pra descer. Ele não desce de imediato como o glitter acontece, tá? Por as bolinhas serem maior, ele vai descer mais lento. E aqui é trabalhando e fofocando, né, gente? Isso aí é minha mãe. E o balão eu vou inflar um pouco, sacudir ele para espalhar bem. Depois eu volto e vou encher ele. Eu não coloquei no inflador porque esses balãozinhos ele faz como se fosse um retorno e acaba entrando no motor do inflador. Então esse daí eu prefiro fazer na bombinha mesmo. Mesmo com glitter você vai perceber que dá um retorno também por dentro da bombinha. Então aí eu termino, dou o nó nesse bubble e vou colocar então 260. Lembra que eu falei para vocês? Dá um giro, amarra e eu deixo sempre 2 pontas. Eu amarro no meio do 260 para que eu possa utilizar as 2 pontas, tá? Corto o excesso do biquinho da bubble e giro um lado, depois giro o outro do 260 e está pronto o nosso balão. Agora chegou a parte da gente fazer então o nosso nome e o adesivo que vai ficar no nosso balão. A minha máquina é a Silhouette, então vou mostrar para vocês como é que eu faço. Estou aqui no WhatsApp, vou buscar a inspiração que a cliente me mandou. E vou mostrar para vocês um pouco de como eu faço aqui no programa, tá? Esse é o da Silhouette. Então, eu abro aqui o programa, escrevo o nome que eu quero que fique. E vou sempre dando uma olhada em como foi que a cliente pediu, porque ela pediu que fosse o nome exato como tá na foto. E aqui o nome da cliente tá um pouco claro, eu vou escurecer para vocês darem uma olhada, eu vou colocar em preto. Geralmente eu gosto de colocar da cor que vai ser o adesivo para mim ter uma noção de como é que vai ficar. Esse aqui é um balão que tá escrito Pamela 18 anos, eu vou colocar aqui em preto para vocês verem melhor como é que fica. Pronto, agora sim vocês vão conseguir ver. A nossa missão agora é trocar essa letra e colocar uma fonte bem legal pra gente colocar no balão. Normalmente o que eu gosto muito de usar, e mais solicitadas, são sempre as cursivas. Gosto muito de usar essa. Essa daqui é a Amanda, ela sempre deixa a primeira letra muito bonita. E o resto da palavra um pouco mais cursiva do que as outras. Pronto, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. O nome, ele precisa sempre estar ornando com o resto das palavras. 18 anos, hashtag 18, de acordo com o que a gente quer. Mas eu não coloco as 2 palavras todas do mesmo tamanho. Eu sempre coloco a palavra principal maior, ou parabéns, ou o nome do aniversariante. Os outros eu boto menor. Então é para dar aquele destaque no nome da pessoa. A minha máquina ela corta mais ou menos desse tamanho aqui.
uma folha de ofício, fica mais ou menos aqui na real. Então, eu já tenho uma noção de que, se eu colocar o nome pé aqui, nessa folha aqui, é um tamanho de A4, ela vai caber num balão pequeno, num balão de centro de mesa, tá certo? Esse tamanho aqui, mas eu não vou colocar centro de mesa, eu vou mostrar pra vocês como é que ficaria ele maior. Mas primeiro eu vou ajeitar aqui, porque eu preciso que o 18 e o anos, ele fique proporcional, pra depois eu conseguir reduzir. Ou aumentar. Eu só preciso que ele primeiro fique proporcional. Então, ali no balão eu voltei pra dar uma olhadinha, porque o ânus, normalmente, eles ficam assim como tá. Mas aí na foto que tá ali, ele tá de lateral. É até diferente, eu nunca tinha feito dessa forma. Então, é só selecionar aqui a palavra, girar ela de lado. Lembrando que, para quem tem interesse em comprar essa maquininha, quando você compra, você tem acesso a um pequeno curso onde você vai saber utilizar ela, pelo menos o básico. Eu, como só faço realmente só escrever essas letras e imprimir para os balões, eu não tenho muita experiência de tudo que esse aplicativo faz, mas é muita coisa mesmo. Para quem faz papelaria, acho que utiliza muito mais do que eu. E o nome tá assim do ladinho. Eu vou colocar aqui para vocês agora. E vou ajeitar aqui na minha folha de qual tamanho que eu quero que fique. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês, ele em pé assim na folha 4, ele fica em torno de 18 centímetros. É o tamanho de um balão de mesa, né? Um centro de mesa, um balãozinho bem pequenininho. E se eu for colocar ele deitado, como eu vou colocar aqui daqui a pouco para vocês verem, ele fica em torno de 30 centímetros, tá? Então é um tamanho ideal para um balão do que a gente vai fazer de 18 a 24 polegadas. Ó, eu girei e coloquei aqui, tá certo? O nome de Pamela lá vai ficar mais comprido, tá certo? E vai ocupar mais o balão de 18 polegadas. Só que no meu caso, eu faço de uma forma aqui que é para economizar o máximo de papel possível. Olha aí, uma bagunça organizada. O P, que é a maior letra, junto com o 18 lá em cima, ocupando o maior número de espaço, o resto do nome dela e aquele nome do ano eu vou colocar aqui encaixado entre os meios das letras para poder não comer a parte de baixo. Então, eu vou colocar muito menos adesivo para imprimir e essa parte de baixo ela vai ficar limpa. Pronto, deixei desse jeito aqui, para mim ficou melhor para poder fazer a impressão e vamos lá para a máquina. Quando vocês recebem essa impressãozinha aqui, essa base de corte, vocês vão receber ela com um pouquinho de cola, então você só vai colocar a folha. A minha já perdeu faz tempo, então eu coloco essa fita crepe aqui para segurar o adesivo. Coloco no computador, aperto enviar e ele já vai cortar automaticamente o adesivo. Depois, eu prefiro fazer a depilação, que é tirar essa parte toda para ficar só o nome, por partes. Por exemplo, parabéns, Angélica, 18 anos. Então, eu vou cortar só o nome parabéns, depois só o Angélica, depois, entendeu? Para ficar muito mais fácil essa retirada. Porque pode ser que você vai tirar o nome de cima e acaba retirando todo o nome de baixo e vira uma bagunça. Então, eu prefiro tirar dessa forma aí. E é fácil, é só puxar a parte preta e retirando aqueles nomezinhos que ficam no meio da letra que a máquina recortou. Nada mais, nada menos que você vai pegar um vinil transparente ou aí a sua máscara de transferência, o que você estiver utilizando. Eu prefiro utilizar o vinil, que fica muito mais prático, e utilizo ele várias vezes. O P não coube aqui no meu pedacinho que eu tava na mão, mas não tem problema, é só aplicar ele depois. Eu vou colocar o Pamela. E lembrando que eu centralizo o balão, né? A linha fica, né, nas laterais. A letra, eu vou medir mais ou menos a letra que fica na central, que ali nesse caso seria a letra M. Ela vai ficar na central do balão. Depois é só você lembrar de como foi que você fez o desenho lá no computador e repassar para o balão. Não tem nenhum segredo. Puxa o vinil, o adesivo já fica lá coladinho no teu balão. Há uma possibilidade dele ficar um pouco de lado, mas aí você vai passando o dedo, vai ajeitando e ele vai colando novamente. E o nosso balão fica desse jeito aqui. Eu coloquei um lacinho pra ter um toque de delicadeza. E olha só como ele ficou lindo. Mas não acaba não, tá, gente? Eu queria mostrar pra vocês o toque de diferencial que você vai dar para o seu cliente. Aqui eu coloquei o spray de silicone na parte baixa do balão. Principalmente se você for utilizar algum balão com cor escura, azul, preto, ou até mesmo esse roxo que eu tô utilizando, que ele fica fosco, ou dourado, ou prata. Então, assim, é sempre interessante você estar colocando, tá? Outra coisa que eu faço é colocar dentro dessa embalagem de plástica, porque aí eu consigo fazer com que o cliente carregue o balão para onde ele for, o deslocamento, sem estourar o balão, ou de uma forma que ele consiga somente pegar essa parte de cima e carregar para o barzinho, para outro local, ou presentear outra pessoa
com esse balão sem que ele estoure. Porque se você for segurar pela base, o cliente às vezes não tem jeito de segurar, ele vai acabar apertando o balão para poder segurar ele e estourar. E o nosso balão ficou desse jeito aqui. Se você quer mais dicas, me segue para mais. Uau!